Oi, gente, meu nome é Bianca Brasil e hoje nós vamos falar da seguinte questão: por que algumas pessoas emagrecem rápido e outras não? De acordo com a medicina clássica chinesa, a resposta é simples, mas vamos passo a passo. Tudo no universo é Yin e Yang, tá? Claro que a gente poderia ficar aqui meses falando sobre Yin e Yang, mas para responder a pergunta de vocês eu vou tentar ser um pouquinho mais prática, tá? O Yin, gente, é tudo que é material, matéria. O corpo é Yin, a mesa é Yin, não que seja todo Yin, mas predominantemente Yin, tá bom? E tudo que é energia, que é emoção, né, que não dá para pegar, é Yang. Vamos entender os movimentos deles. O Yin, ele é para dentro e para baixo, enquanto o Yang é para cima e para fora. Então, quando eu falo de emagrecer é um movimento Yang, vocês concordam? Porque é colocar algo que está dentro de mim para fora. Enquanto engordar é o contrário, não é? Ele é Yin, ele aumenta a matéria. Então, é pegar algo de fora e colocar para dentro. Então, quando a gente engorda, seja por fora, seja por dentro, né? Tem o engordar fora e o engordar dentro. E o que é o engordar fora? É a gordurinha, né? E o que é o engordar dentro? É aquela gordura intraabdominal, é aquela gordura que fica nos vasos sanguíneos, são nódulos, massas, né? O colesterol alto e por aí vai. É tudo aquilo que não nos pertence, isso é engordar dentro. Então, eu posso engordar dentro ou engordar fora. Independente se engordar fora ou engordar dentro, é um movimento Yin. Então, às vezes eu acho muito estranho, né? As pessoas usarem dentro da medicina chinesa tônicos de Yin, ervas que aumentam o Yin para pessoas que querem emagrecer. É o contrário, a pessoa engorda, né? Então, o que eu preciso? Se eu quero diminuir o Yin, que é diminuir o tamanho do meu corpo, eu não posso pôr mais Yin para dentro de mim, não é? E o Yin, lembra? Comida, matéria é para dentro, comida para dentro, é Yin. Eu não posso colocar mais Yin dentro de mim se eu quero me livrar de um excesso de Yin. Eu não posso pôr mais comida para dentro de mim se eu quero me livrar do estoque de comida, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ativar o meu Yang, deixar que o meu Yang faça esse movimento de limpeza, faça esse movimento para fora. Vamos pensar na natureza. Eu tô lá dormindo, repousando, fechadinha, tô no meu Yin, dormindo. Aí chega o sol, que é Yang de dia, que é Yang, e começa a subir. O sol sai para fora, né? E aí ele vai subir. Como o Yang do corpo. Aí o Yang do corpo é ativado, meus olhos abrem. Eu espreguiço, ó, para cima e para fora. Saio para fora da cama. Vou para o banheiro. Ponho para fora. Escarro, xixi, cocô. Tá vendo? Ó, é tudo Yang. Para fora. Eu saio para trabalhar. Eu saio para ver as pessoas. De máscara agora, hein? Então, todo esse movimento é Yang. A natureza toda é Yang. Os pássaros estão cantando. As pessoas estão falando. Falar é para fora, é Yang, né? Então, eu preciso permitir que esse Yang saia. Agora, lembra que o Yin é a tampa? Quando o Yang está tentando sair e eu faço alguma coisa Yin, xoxei o Yang. Então, o meu Yang, a minha energia, o meu foco, a minha inteligência, a minha garra, estão todos querendo florescer de manhã. Se eu como de manhã, por isso que não é legal comer de manhã, tá bom? A gente vai ter um vídeo só falando por que não comer de manhã, mas não é legal comer de manhã. Vamos imitar a natureza? A natureza tá pondo tudo para fora, limpando tudo de manhã.
né? Então não é momento de pôr nada para dentro, é momento de pôr para fora. De tudo, xixi, cocô, escarro, palavra, brigar, discutir. Mulher quer discutir relação à noite com o homem, que é yang, entendeu? O homem não é yin. À noite não conta com o cara. Tudo bem? Então, assim, discussão, negociação, comunicação, tudo isso é yang, gente, é de dia, tá? Aí, meio-dia, o sol chega lá a pico, certo? E depois ele começa a cair, ele começa um movimento yin, para baixo e para dentro. Por isso que muitas civilizações só almoçavam. E sempre após a 1 da tarde. Né? Para imitar a natureza, que é a energia. Então, quer dizer, você de manhã vai lá, busca o alimento, volta para casa, se recolhe e se alimenta, igualzinho à natureza. Então, quando a pessoa tem uma abertura para esse yang fluir, sem ficar jogando yin em cima, sem ficar comendo de manhã, beliscando, comendo toda hora, liberando insulina, que a insulina é um hormônio yin, é um hormônio de estoque, é um hormônio que abafa os hormônios que são yang e nos dão toda essa energia para a vida. Tudo bem? Então, quando chega de manhã, eu preciso acordar, eu preciso fazer minhas eliminações, eu preciso me movimentar, trabalhar, fazer atividade física, falar, cantar, o que eu quiser fazer de yang. E expressar os meus sentimentos, as minhas emoções que são yang. Se eu consigo fazer isso, o meu yang que pode estar em excesso começa a diminuir. Aí não precisa mais de tanto yin, tá? Por quê? Às vezes tem gente que fala, eu tô 40 quilos acima do peso. Eu falo, dá graças a Deus. Porque todo mundo, acima do peso ou abaixo do peso, o yang está equilibrado com o yin, tá? Porque se a discrepância entre yin e yang for muito grande, eles se desligam, a pessoa morre. Então eu falo, dá graças a Deus que seu corpo criou gordurinha aí para poder conter, controlar todas essas questões emocionais que você tem, todo esse calor, né? Toda essa agitação mental que você tem, né? Pessoas muito agitadas, o calor, o yang é muito grande, então o yin precisa aumentar, senão essa pessoa explode, certo? Então, quando você consegue se comunicar, colocar esse yang para fora, lidar com o seu emocional, fazer uma atividade física, nem que se for caminhar, falar, cantar, conseguir se expressar, porque o yang é essa expressão para fora, né? O seu yin tem espaço para diminuir, o seu corpo tem espaço para diminuir, a gordura tem espaço para ser queimada por esse yang, certo? Então, pessoas que têm mais facilidade de falar, de se expor, de se comunicar, de se movimentar, elas emagrecem mais rápido. Pessoas que, por pior que seja a cara do monstro emocional que está dentro delas, elas preferem enxergar, olhar para ele de frente, falar, vai, senta aqui, quem é você, o que você quer? Essas pessoas emagrecem mais rápido. Não tem gente que fala, aquele lá é magro de ruim? Vocês já perceberam que a maioria das pessoas magras não tem filtro? Já percebeu? Vamos pensar no Joãozinho e no Pedrinho. O Joãozinho é aquele seu sobrinho gordinho, fofo. Ele chega na casa da avó, ele vai direto sentar na mesa e fala, quero um bolo, dá bolo. Aí ele senta com o bolo, com o Toddy, né? E conversa com os adultos, ele é bonzinho, ele vai bem na escola, ai que menino bonzinho, que gordinho bonzinho, não é? Agora vamos pensar no sobrinho Pedrinho, aquele magrelo que você vê cada osso do corpo dele, aquela peste, aquele moleque é uma peste, ele chega, ele quebra vaso, ele derruba o celular de todo mundo, ele chuta todo mundo, ele grita, não é? Por quê? Porque ele não tem tanto yin, tanta matéria para segurar esse yang que precisa sair. É daí que vem o magro de ruim. Não é magro de ruim, é magro porque põe para fora, não tá segurando dentro, né? Essa criança, o Joãozinho, o gordinho, ninguém imagina o que tá dentro desse menino. Agora o Pedrinho, todo mundo sabe.
né? Tem aquela vozinha gordinha boazinha e tem a vozinha magrela ruim, que era a minha, né? Ao ponto da minha avó chegar alguém e ela falar: ai, que coisa horrorosa, ai, que vestido feio, nossa, essa feia aí é sua amiga, né? Minha avó falava mesmo. E minha avó super magrinha. Não que a gente não possa ser um magrinho educado. Mas vocês querem um exemplo? Olha como essa coisa de gordinho, magrinho, bonzinho, ruim funciona na nossa cabeça. Eu moro em São Paulo. Vamos pensar assim, você tá lá numa avenida, né? Vamos imaginar que você tá em pleno trânsito da 23 de maio, ou da Radial Leste, né? Que tem um monte de farol. Aí você para o carro no farol e você vê pelo retrovisor um moleque de boné chegando perto do seu carro. Mano, que medo. Você já fecha o vidro, você já começa a orar e fica apavorado. Não é isso? É isso. Agora, vamos imaginar que você está parado no trânsito e de repente você vê se aproximando do seu carro pelo retrovisor um gordinho. Você vai terminar de abrir o vidro e falar: oi, tudo bem? Posso te ajudar? Não é isso? Por quê? Porque esse excesso de matéria, de yin, ele segura as emoções, ele contém as emoções, né? Para que elas não saiam. E elas podem estar ali trancadas por diversas razões. Porque você não quer ver, porque você não pode ver, porque nesse momento você tem que resolver coisas que são mais importantes, né? Como num vídeo eu comentei a questão de uma moça que descobriu uma doença gravíssima no bebê dela. E ela tinha que controlar esse emocional com alguma coisa, e a comida foi um meio, né? O estar acima do peso foi um meio de ancorar, né? De assentar ela naquele momento. Então, você vê que o magrinho, a tendência do magrinho a ser hashtag sem filtro é muito grande, e a tendência do gordinho de ser bonzinho, de escutar, de tá bom, é muito maior. Né? Por quê? Porque o movimento dele é yin, é para dentro, é aceitar, é segurar. Do yang é rebater, é bater de frente, né? Quando em 2015 eu coloquei esse quebra-cabeça que eu tô dividindo com vocês, né? Montei as peças, que eu comecei a emagrecer muito rápido, eu comecei a falar não. Porque antes era tudo sim, 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 para todo mundo, mesmo que fizesse mal para mim, mesmo que me deixasse triste, era sempre sim. E aí, de repente, falei, não, peraí, eu tenho o meu momento, eu tenho a minha hora, eu tenho que ter o meu espaço. E comecei a colocar limites na minha vida, através de atitudes, e não precisava mais da gordura como um limite, né? E nem a gordura para eu ter que engolir uma série de coisas e conseguir ficar ali, continuar. Né? Então, quando a gente volta para a pergunta inicial, por que alguns emagrecem mais rápido e outros não? Será que essa pessoa que quer emagrecer tem espaço para liberar esse yang? Para liberar essas emoções? Para ser quem ela realmente é? Para tomar as decisões dela? Para se impor nas posições dela? E nada disso tem que ser com agressividade, né? Nada disso tem que ser na violência, nada disso. Tudo pode ser muito legal, tudo pode ser muito bonito, mas é assim, essa é a minha posição. Muita gente, muito homem engorda depois que casa, porque, poxa, ele tinha os amigos dele, ele tinha o futebol, ele tinha a vida dele. E, de repente, porque ele casou, a mulher acha que ele não tem mais direito de fazer isso. Como assim? Né? Você não pode se tornar a vida de uma pessoa. A gente tem que a vida inteira ter trabalho, ter amigo, ganhar dinheiro, olhar para a família de trás, olhar para a família da frente, estudar, né, fazer atividade física. Eu tenho clientes que falam para mim, meu marido não deixou eu ir para academia. Como assim? E ela gordinha, faz de tudo, não consegue emagrecer. Lógico, o marido não deixa ela postar uma foto que ele acha que está decotado. Gente, a gente está em 2020. Né? O que é isso? Cada um é cada um. E também não adianta eu estabelecer um relacionamento com você e tentar te controlar depois. Mas hoje você é minha esposa e o seu papel de esposa. Não. Como é que você me conheceu? Quem foi a pessoa por quem você se apaixonou? Ou você estava planejando casar e depois tentar me moldar? Isso vale para todo mundo. Homens, mulheres, jovens e velhos. Né? Aí você tenta aprisionar a pessoa. Aí a pessoa precisa se aprisionar para sofrer menos.
Entende? Então, qualquer pessoa que tem um campo aberto para se manifestar, qualquer pessoa que tem liberdade de expressão, qualquer pessoa que pode se posicionar na vida, que pode assumir o que ela quer, o que ela gosta, viver sua vida plenamente e intensamente, ela emagrece mais rápido. Agora, as pessoas que vivem sob pressão, numa prisão, tem que ficar pisando em ovos, sabe? Como se estivesse num campo de concentração de Auschwitz, né? Ela não vai emagrecer. E ela vai usar a comida como medicamento psiquiátrico, porque senão ela não consegue sobreviver. Vocês já perceberam, por falar em medicamento psiquiátrico, que praticamente todo medicamento psiquiátrico a pessoa engorda? Vocês já perceberam? E que ela tem muita dificuldade de emagrecer quando ela usa medicamento psiquiátrico? Por quê? Porque a maioria aumenta os níveis de insulina. É para segurar, é para segurar, é para segurar, é para ancorar a pessoa, não deixar a pessoa manifestar esse yang, né? É uma forma de controle. Comida é controle. Come e fica quieto. Come comidinha, não é? A gente faz isso com pessoas, com animais, com a gente mesmo. Come e fica quieto, porque a gente come e fica quieto. Agora, isso não significa que se você vive numa família onde você não pode falar nada pra ninguém, se você vive num trabalho onde você não pode falar nada pra ninguém, então vou chutar minha família, vou chutar meu trabalho e vou virar hippie, vou lá pra, sei lá, vou lá pro fim do mundo, vou lá pra Visconde de Mauá e vou viver de luz e... Não! Se você não pode falar com a sua família, tudo bem. Ninguém é obrigado a te ouvir. Essa é a primeira grande verdade. Faz uma terapia. Gente, hoje todo convênio praticamente cobre psicólogo. Marca uma consulta lá com o seu cardiologista, com o seu psiquiatra, com o seu gineco e fala para ele, olha, eu tô precisando de terapia, eu tô precisando de alguém para conversar e que estudou para conversar comigo e para me ajudar a entender, né? Mas eu gosto mais das terapias alternativas, então vai. Mas eu tenho uma amiga ótima, vai na sua amiga ótima. Mas lembra que a sua amiga ótima não pode ser o seu bidê, onde você lava coisa suja. Né? Porque cansa também a gente ser amigo de pessoas que só colocam coisas ruins pra fora, né? Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, uma grande amiga, que eu sinto que a gente fez isso uma com a outra, sabe? A gente chegou num ponto que a gente só lavava roupa suja uma com a outra e isso desgasta a relação. E você fazer isso com o marido, então, com esposa, com filho, gente. Quantas pessoas eu vejo que desabafam com os filhos? Não façam isso. De repente você vai ver seu filho engordando, ficando doente. Seu filho não é seu terapeuta. Então, acha um lugar para desovar. Pode ser o espelho. Eu gosto de espelho. Eu gosto do banho, né? Quem vê acha que eu sou louca falando sozinha, mas eu tô pondo para fora. Né? Porque a gente precisa permitir que esse yang estagnado, que essas emoções paradas possam sair. Ela pode sair através de uma música. Os japoneses fazem muito isso, usam o karaokê, né? Eles cantam as dores deles, as dúvidas, as alegrias, né? Você esvazia esse yang e de repente, o corpinho pode emagrecer, não é? Então observem isso, que a pessoa, quando ela tá legal e quando ela tem espaço para manifestar aquilo que não tá legal, tirar dela, pôr para fora, ela emagrece rápido. A pessoa que é muito reprimida, ela tem muita dificuldade de emagrecer, tá? Então, nesses casos, não adianta fazer jejum, não adianta fazer dieta, não adianta fazer exercício, vai sofrer muito, né? E aí ela vai começar a emagrecer e a ansiedade dela vai lá em cima. Não, é melhor começar a tratar essas questões emocionais antes de iniciar o processo de emagrecer, né? Aí quando você começar a entrar em contato com aquilo que tá aqui, aí você é livre para poder colocar tudo isso para fora, tá bom? Então a mensagem desse vídeo é essa. Tá? Eu tenho tanta dificuldade de emagrecer. Então vamos pensar, qual é a sua dificuldade de pôr as coisas para fora? Nossa, eu tenho super facilidade de emagrecer. Nossa, você deve ser super fácil de colocar as coisas para fora. Tá bom? E não é errado ser um ou ser outro. O importante é você estar bem, você estar saudável. Então encontra um meio de colocar esse excesso de yang, de colocar essas emoções trancadas para fora,
Acha alguém ou alguma coisa que vai te acolher. Eu gosto do Mr. Wilson, né? Aqui, ó. Eu uso esse aqui. Isso aqui é uma cabaça. Os chineses usam muito a cabaça, assim, como símbolo do ser humano, né? E para os meus pacientes eu sempre dou. Aí eu falo que é o Mr. Wilson, né? Do filme O Náufrago. Ele tinha a bola, né, de basquete. Foi o amigo dele que ajudou ele a sobreviver e eu tenho esse aqui. E a louca aqui, eu já cheguei a colocar foto 3x4 de alguém aqui, ó, e... né? Aí eu fico melhor. E a pessoa de verdade não fica pior. Porque você deságua nas outras pessoas, elas ficam piores, joga o seu lixo nelas, não pode. Né? Agora, quando você lida com um profissional, ele não fica com aquilo. Né? A coisa vai embora. Tá bom? Então arruma um Mr. Wilson, pode ser o Teddy Bear, pode ser a galinha pintadinha, o Pocoyo, quem vocês quiserem. Né? Pode ser o travesseiro. Mas também vamos evitar entrar em contato com aquilo que a gente precisa se livrar e jogar em cima do outro que não é dele também, tá? Então, eu não posso me limpar sujando o outro. Tudo que eu vou fazer na minha vida tem que ser ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todas as partes. Então, eu jogar um lixo em cima de uma pessoa não é bom para ela. Pode ser bom para mim, mas depois vai ficar ruim para mim porque ela vai começar a se afastar, né? Agora, quando eu jogo no Mr. Wilson, ele não conta para ninguém, tá? Ele não discorda de mim, escuta, que é uma beleza. E aí eu esvazio, eu fico melhor, eu resolvo questões que são minhas com a pessoa X e a pessoa X está preservada. Olha que legal, tá? Então, para vocês que têm dificuldade de emagrecer, pensa nisso. Tá? Se pergunta o que tá querendo sair, o que tá guardado, o que eu não tô podendo fazer, falar, escolher, decidir, né? Que eu tô precisando de todo esse peso para me manter no lugar, porque a minha vontade é de sair correndo, tá bom? Então eu passo essa mensagem com todo carinho para vocês, né? E postem seus comentários, suas dúvidas, façam perguntas, estamos juntos aqui nessa caminhada aí rumo à saúde plena, à vida longa, né? E do se gostar também. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.